Olá, estamos de volta com o podcast Os Nossos, conversas sobre família. Hoje começamos a 8ª temporada do podcast e mudamos um pouco de assunto. Vamos falar sobre a família na maturidade e os casamentos longevos. Como é que os casais ao redor de 50, 60 anos, que estão casados há muito tempo, estão vivendo essa nova fase. Pelos dados do IBGE, os casamentos no Brasil hoje têm em média 13 anos. Muitos não chegam nem a 10 anos, na verdade 50% deles. O que acontece com o casamento depois de 10, 20 ou 30 anos? Como é que esse sim se transforma no decorrer dos anos e principalmente com a saída de casa dos filhos? Bom, hoje eu estou aqui com a Renata Ferrara, minha sócia. Bem-vinda, Renata. Olá! E a nossa convidada super especial, a Cláudia Arruga, que é juíza federal e tem um perfil no Instagram, Cool50s, sobre maturidade e muita coisa bacana que a gente vai comentar hoje. Seja muito bem-vinda. Olá, adorei o convite, Dora, Renata, que prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom, antes de começar as perguntas, queria que você desse um pouquinho de contexto pra gente aí dos seus casamentos. E como está a família na maturidade? Meu casamento é na maturidade. Eu vou ser bem breve, Fique à senão vontade. ficaria aqui o podcast inteiro. Eu estou casada desde 2009, quantos anos? 17 anos. Eu moro com o Pedro desde 2009. O Pedro é o meu terceiro marido, ele não gosta que eu fale isso, então vou falar assim, meu marido desde sempre. Quando eu falo meu terceiro marido, ele não gosta, mas enfim. Eu casei muito cedo, Dora. Eu casei com o pai da Vitória, eu tinha 21 anos, na faculdade, no 4º ano de faculdade. Eu engravidei, casei. Na época, era praticamente uma obrigação, pode-se falar, em uma família super tradicional e católica como a minha, a primeira filha de 9, 7 mulheres e 2 homens, grávida. Meu pai realmente não ia admitir ficar grávida em casa. Então, o convite é case e saia de casa. Casei, meu casamento durou 10 anos, tive a Vitória, eu me separei em 99, e é muito interessante porque eu não consegui ficar longe de uma família. Quando eu me separei, eu tinha 30 anos, eu era nova, já era juíza, novíssima, poderia falar, bom, eu tenho uma vida agora independente, liberdade financeira e tudo mais. Eu não consegui. Eu acho que eu saí de uma família onde eu tive um papel importante como cuidadora dos meus irmãos, eu era praticamente mãe dos meus irmãos. Depois eu tive a Vitória na sequência. Quando eu tive a Vitória, eu tinha um irmão de 4 anos, então eu ia pulando de cuidar de crianças. Quando eu me vi separada com a Vitória, eu pensei, eu não dou conta, eu tenho que ter uma família. E 2 anos depois eu casei de novo com o pai do Nick, fiquei 3 anos casada, aí durou bem pouco, mas eu constituí uma família, que era a Vitória e o Nick, que é o que eu queria. Uhum. Em 2007 eu conheci o Pedro, eu tinha 39, 40 anos, nós fomos morar juntos quando eu tinha 41, eu tinha um filho de 5, o Nick, a Vicky tinha 18, e eu tô com o Pedro desde então, é meu casamento da maturidade, e eu digo que é meu casamento para a vida inteira. É o casamento que deveria ter sido. Muito legal a sua história, Cláudia. Você tem aí um background sobre casamentos, né? Total. Muito bom. Aí, trazendo um pouquinho aí do seu perfil, né, do Cool50s, que tira, acho que antigamente a gente falava muito da maturidade de uma maneira um pouco cinzenta, talvez, né? Nem usava o termo maturidade, porque há 40, 30 anos atrás, na nossa idade, talvez a gente fosse consideradas quase senhoras, né? E isso mudou muito nos últimos anos e para melhor, né? E eu queria saber um pouco da sua experiência aí no seu perfil, inclusive recebendo às vezes mensagens das pessoas, né? Das mulheres maduras em relacionamentos às vezes longevos, né? Como é que o casamento envelhece sem perder o cool do 50s? Eu posso complementar uma pergunta aqui agora? Claro. Cool e 50s parecem coisas que você coloca na mesma frase e no mesmo nome, mas como a Dora falou, não é algo esperado, né, do que vem do passado. Então, ser 50s não é ser cool, não dá pra ser cool e ser 50s ao mesmo tempo. Se você puder contar um pouquinho também como é que você chegou nesse nome, porque nesse nome. É uma coisa, fiquei curiosa. É interessante porque eu não sei se eu daria esse nome hoje. Quando eu dei esse nome, 2018, eu fiz 50 anos, na verdade foi quando eu criei meu perfil. Vou falar bem brevemente o porquê do nome.
E foi uma época bem complexa para mim. Eu entrei na menopausa, ninguém falava da menopausa 8 anos atrás, esquece, era mato no Instagram, ninguém falava. Então eu tinha todos os sintomas, não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Fiz 50, estava numa crise de carreira tremenda. Não tinha feito mestrado, doutorado, não tinha pretensão de ir para o tribunal, não dava aula. Minha filha casou, foi morar nos Estados Unidos, foi fazer residência. E eu cheguei na crise dos 50, que hoje em dia você não fala mais a crise da meia-idade, por N motivos, depois a gente pode até conversar. E era interessante porque chegava muito para mim artigos americanos, até europeus, das mulheres de 50. Eu não gosto dessa palavra, mas vamos usar, se reinventando. Como era bacana chegar aos 50 anos, era essa leva de mulheres chegando aos 50 anos e falando sobre isso. E vinha para mim, How to be cool at 50s. E isso ficou na minha cabeça. Quando eu crio o perfil, sendo juíza, eu não queria aparecer, eu tinha medo de aparecer como eu, sendo juíza, eu vou ter um perfil, não vou dar meu nome, eu não vou dar meu rosto. E coloquei cool 50, mas não estava disponível cool 50, pus cool 50, um S depois, era o nome que estava disponível, Cool 50, Cool 50s. Mas, gente, era meu diário, era meu querido diário, meu perfil. Não é que eu criei aquele perfil como muita gente cria para lacrar. Não, vou falar sobre 50, nada, era meu. Era uma coisa, vou dar dica de livro, de filme que eu voltei a fazer, vou contar das minhas experiências. Então não era um nome pretensioso. E cresceu, e eu penso assim, será que ainda faz sentido esse nome, né? O nome em inglês, por que o nome em inglês? Por que você não usa o seu nome? Eu tô nessa crise de identidade, porque daqui a pouco eu vou fazer 60. E como é que eu vou manter esse nome? Mas a essência dele era essa, como ser cool aos 50. E é interessante que as pessoas estão falando bastante. A velhice se tornou cool, ser velha, porque vamos combinar, né? A gente fala maturidade, mas estamos ficando velhas. Aos 50 anos. E aí nasceu esse nome. Ah, entendi. Daí a origem. Ah, que legal, Cláudia. E pensando no seu perfil, como a Dora falou, como é que os casamentos envelhecem sem perder esse vício? Como que pode continuar a ser cool, né? Estando junto depois de tanto tempo. É interessante essa pergunta mesmo, porque eu vou fazer um post no domingo em collab com a Miriam Goldenberg, que a gente faz collab aos domingos, e o tema é: estou casada há muitos e muitos anos e não quero mais transar com meu marido. E esse vai ser o tema do post, porque aos 50, 60 anos, você encontra absolutamente de tudo, Renata. E de tudo que eu digo é interessante porque as mulheres não têm mais tabu nem pudor para falar sobre isso. E eu vejo pelas respostas, eu faço muito essa provocação quando eu estou com a Miriam. A Miriam, antropóloga, fala da velhice melhor do que ninguém, e a gente traz essa provocação justamente para ler o tipo de comentário, para ver o que essas mulheres na maturidade estão pensando. E tem absolutamente de tudo. Você chega nos 50, 60 anos, mulheres que estão casadas há 30 anos e curtem estarem casadas. E por que curtem estarem casados? Porque elas redescobrem os parceiros várias vezes ao longo do casamento. O parceiro com quem elas casaram aos 20 anos não é o que elas estavam casadas aos 30, nem aos 40, muito menos aos 50. Ainda bem, né? Ainda bem. E é o que elas comentam. Tô casada há 30 anos, as de 40, as de 60, tô casada há 40 anos. E é uma delícia, porque nós crescemos juntos, nós nos desenvolvemos juntos, enfim. Isso é uma porcentagem. Aí tem outras que se separaram na maturidade e não querem se relacionar de jeito nenhum. Deus me livre. É interessante, é um estudo antropológico, as respostas. Eu tô bem sozinha, eu tô feliz sozinha, agora eu descobri minha liberdade, agora eu quero sair com a amiga, eu quero viajar. Tem outras que estão ainda em busca, se separaram, por N motivos, mas querem encontrar um novo companheiro na maturidade, o que não é fácil. Por quê? Porque tem uma lista de exigências, a mulher continua com uma lista de exigências, mesmo depois de mais velha, e tem que ter. E tem que ter, você separou, você casou. A lista aumenta. A lista aumenta. Então tem de tudo. A convivência a dois, ela não é simples, né? Você ceder vontades, ceder espaço. E eu sempre digo o seguinte, que para funcionar a convivência, já que ela exige um sacrifício, um esforço, tem que ser boa. Quando você está já na maturidade, para você deixar de estar sozinha para estar com alguém, ser bom estar com alguém,
tem um peso, assim, precisa de muito mais coisa do que aos 20 anos. Então, essa lista de exigência também é porque você foi ali construindo, você já está num outro lugar da vida, né? Assim, para alguém, para você entregar o seu espaço para alguém, precisa ser uma coisa muito, muito legal, né? Eu concordo com você e até volto atrás no que eu disse, eu acho que depende da lista de exigência. A lista de exigência muda. Quando você tem 20, 30 anos, você tem uma lista de exigências para ter um parceiro, uma parceira. Depois dos 50, 55, a sua lista de exigências muda, porque você amadureceu. Você sabe que determinadas coisas não vão estar dentro de um relacionamento. Você entende, eu acho que isso funciona para as casadas também, que a tua felicidade não está no outro. Pode parecer clichê, mas eu notei, através das minhas amigas e comigo também, quando você tem 20 anos, você deposita a tua felicidade no outro. Você acha que ele é o responsável pela tua felicidade. Você não me faz mais feliz. Ele é o responsável. Conforme você vai amadurecendo, você entende que só você é responsável pela tua felicidade e aprende a tirar o peso em cima do outro. Eu ia falar pobre coitado, né? Pobre coitado! A Esther Perel, que eu amo. Também adoro. Maravilhosa. Que é o do sexo no cativeiro. Do sexo no cativeiro. Ela é Casos e maravilhosa. casos. Ela é maravilhosa. Ela diz que a gente deposita no parceiro absolutamente tudo. A gente quer. Isso é uma grande injustiça. A gente quer aventura o tempo inteiro. A gente quer que o casamento seja sexy, que o parceiro seja sexy. Ela quer que ele nos provê, que ele nos convide para absolutamente tudo. E a gente quer segurança. O que é praticamente impossível. Você ter segurança e você ter aquele casamento sexy o tempo inteiro, com desejo o tempo inteiro. Ela falou, isso não existe. Isso é uma construção moderna, onde o parceiro tem que te prover tudo. E quando você entende que não funciona desse jeito, fica muito mais fácil. Acho que você vai ajustando as expectativas, né? Exatamente. A gente tem que fazer um episódio depois, porque vão fazer esse post e aí vão ter os comentários sobre o que vocês vão falar, né? Sim. Então, domingo. Estou casada há X tempo e não quero mais transar. E tá tudo bem. Aí é que você tinha dito assim, não quero mais transar com meu marido. Aí eu tenho uma pergunta também. Eu quero saber se eu não quero mais transar ou só com meu marido. Excelente. Esse é um ponto excelente. que vem daí. Inclusive eu fiz essa provocação pra Miriam. Eu falei, Miriam, eu não posso citar nomes, mas em conversas eu sempre ouço. A libido acaba depois da menopausa. Já ouvi várias mulheres. A libido dentro da minha relação. Né? A libido dentro da minha relação. Isso é um negócio que tem que tomar cuidado para não entregar nomes. Sim. Mas isso é um fato corrente nas nossas conversas. Amigas minhas que estão casadas há anos e a gente tem esse tipo de papo. Tudo bem, você não tem mais o desejo dentro da tua relação e se surgisse, A gente não está falando de traição, a gente está falando de fantasia. Mas essa é uma questão que eu queria colocar. E até do combinado dos relacionamentos abertos, porque isso pode gerar uma outra conversa também, que você disse assim, quando você percebe e entende que o seu parceiro, a sua parceira não vão poder te entregar tudo, e ao longo da vida você pode entender que aquilo que vocês tinham no relacionamento numa primeira fase não é o que vocês precisam ou querem ter numa segunda, então vocês querem ter companheirismo, segurança e tal, de repente não querem mais ter o sexo e topam que esse sexo venha de outro lugar, porque vocês ainda querem, cada um. Por que não? O que maturidade precisa... Gente, não estou fazendo sugestões nem nada, mas assim, são combinados que vão sendo feitos ao longo do tempo. E como fazer isso, né? Isso dá um fio para uma meada de dá para fazer uma temporada inteira. Eu acho que você tem que compartilhar com a gente todos os comentários que vierem do seu post, caixinha de perguntas e tal, porque muito bom. Eu acho que vai ser uma coisa... Não, e esse gancho que você deu é interessante. Eu quero saber se existem de fato, porque às vezes elas não vão colocar nos comentários, esse tipo de combinado nas relações. Olha, nós somos parceiros, somos companheiros, digo na maturidade, mas tudo bem se o nosso desejo estiver em outro lugar. Se tiver essa resposta, eu juro que eu comento com você depois. Eu compartilho. Ótimo. Eu queria só voltar um pouquinho na sua história em 2 pontos. Um, para você dizer um pouco o que você acha que mudou mais de um casamento seu para outro? Quando você olha para trás, olha para o seu casamento atual e para os anteriores,
qual a sua percepção de mudança? O que era um casamento quando você teve o seu primeiro, o segundo e o terceiro? Porque a gente está falando sobre a família na maturidade, né? E você foi amadurecendo, os anos foram passando. Eu tenho a impressão que não mudou só a pessoa com quem você estava, mas o casamento que você estava disposta a fazer. Então essa é um pouco a perspectiva, assim, né? Para você, qual foi a maior mudança? Você, como mulher casada, do primeiro para o segundo, ou do primeiro para o terceiro, do segundo para o terceiro, enfim. Nossa, quantos episódios a gente tem. Eu acho que não mudou só o relacionamento, eu mudei completamente. Quando eu casei aos 21 anos, eu era uma menina na faculdade, apavorada, e a minha percepção na época, não era minha, era do pai da Vitória, inclusive, nós éramos estudantes. Olha só. Então a gente tinha que ganhar a vida, né? Existe ainda esse termo, ganhar a vida, trabalhar para nos sustentar. Eu não tinha nem saído da faculdade, ele era recém-saído da faculdade. Então, o que a gente considerava um casamento? Eu não tinha ideia do que era um casamento. Pra gente, era viver juntos, ele trabalhando. Na época, eu cuidava da Vitória, eu ainda estava na faculdade, depois eu fui trabalhar num banco. Era o dia a dia. Nunca passou pela minha cabeça que casamento fosse uma construção, Dora. Pra mim, e quando eu tinha 40 anos e comecei a conviver com o Pedro, eu também não tinha ideia que casamento era uma construção. Eu acho que eu aprendi que casamento é uma construção depois dos 45, 46 anos. Olha só. Porque dos 20 aos 30 era lá, gente, era na lida, sobrevivendo. E a gente, ninguém, não é que nos ensinam, a gente não lia sobre isso. Porque nós viemos de uma geração onde nossos pais eram casados, não se falava sobre isso. Sim. Ninguém falava que casamento era uma construção. Casamento, dentro de uma família católica, você tá lá, tem a bênção, tem meu Deus, como chama? Enfim, não vou falar disso. Como chama? Sacramento. Tem o sacramento. A gente aprende o que é casamento como uma construção convivendo, lendo, entendendo, com a maturidade. E eu acredito que, de fato, eu aprendi isso com 45, 46 anos. E, mesmo estando com o Pedro, eu acho que eu vivi vários casamentos. Porque eu entrei nesse casamento com uma mentalidade de uma menina de 20 ainda. E fui aprendendo que não era bem assim. Interessante. Que tem picos e vales. E, às vezes, os vales são muito maiores que os picos. Você tem que entender. Ok, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, a gente não está conseguindo entender e é difícil, mas vale a pena, né? Porque eu olho para ele ainda hoje, eu olho para ele e penso, eu me apaixonei perdidamente. E tem horas que eu não estou tão apaixonada também. Faz parte, e tem horas que eu tô super apaixonada. E quando você tem essa percepção, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. Isso é vida real, né? É a vida real. É a vida real. E você se apaixonar e desapaixonar, mas entender que tem uma coisa maior. E tem o porquê vocês estarem juntos. E no mesmo dia, né? Várias vezes no mesmo dia. No mesmo dia, de manhã. Várias vezes. Nossa, quem é essa pessoa estranha? De noite. Nossa. Ai, vamos jantar fora. Várias vezes. Muito interessante. Olha, e quando eu entrei na menopausa, um dos maiores sintomas que eu tive foi esse. Eu acordava completamente apaixonada por ele. Ai, meio-dia eu ligava pra ele e falei assim, você não volta pra casa. Era como se tivesse um alien aqui me corroendo. Aí dava 6 da tarde, eu juro, ele é testemunha. Você tá demorando, vem logo, você tá demorando. Você falou pra eu não voltar, e agora, meu Deus. 10 da noite eu fui uma barreira de travesseiro aqui, assim, que eu não queria mais saber. Que barato. Ele olhava, ele falou assim, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Nem eu sabia quem eu era. E isso tem uma coisa bem a ver com o que eu estava pensando, Cláudia, que é assim, as crises ao longo do casamento, elas vão mudando. Porque no começo você tem as questões mais concretas. Então, a toalha que ficou lá em cima da cama, não sei o que e tal. Conforme vai passa aí dos 10, 15 anos, as coisas vão ficando mais invisíveis, como isso que você está dizendo, porque é a menopausa, é a andropausa, os filhos saem de casa. Os filhos saem de casa, é o cansaço de ser mãe, de ser pai, são as dúvidas da vida profissional, e você percebeu isso mesmo, as crises dos 15 depois são diferentes das crises do início. E Dora, você que é nossa mediadora master, como é que essas coisas também chegam para a mediação? Como é que a mediação vê a mudança nas crises ao longo do casamento? Que depois dos 15 não são crises mais tão concretas, são invisíveis e fica mais difícil das pessoas perceberem também o que está incomodando no outro, o que é.
como é que a gente pode também prestar mais atenção nisso? Interessante que você comentou, porque eu senti uma diferença brutal no meu relacionamento quando o Nick saiu de casa. Primeiro foi a Vitória. O Pedro não tem filhos, e ele me ajudou a criar os meus. Ele é um pai, realmente, sempre brinco, ele trouxe para os meus filhos uma complementariedade que os pais não tinham. Ele trouxe outros aspectos dentro do nosso núcleo familiar. Quando o Nick saiu de casa em 2021, foi estudar na Holanda, eu e o Pedro, a gente se abraçou na cozinha, a gente chorou, eu acho que 20 minutos. 20 minutos. Aquele dia eu percebi o seguinte, agora sou eu e ele. E agora? E agora? Por isso que eu entendo o divórcio grisalho. Porque se não tem nada naquela relação dos dois, não sobra nada. Porque é você e ele e você. Agora imagina no meu caso que meus filhos foram morar fora. Não tinha os filhos que vêm com amigo, com neto, era eu e ele. Os dois saíram do Brasil, os dois, a Vitória mora nos Estados Unidos, o Nick mora na Holanda. E o Nick era, e é ainda aquela pessoa que trazia amigo 24 horas. Homem, né? Menino, moleque, vinha amigo, jantar, tomar café o tempo inteiro. A hora que ele saiu, me deu um medo, Dora. Imagina. Eu sabia que meu relacionamento tinha estofo para isso, mas eu pensei, e agora? E agora? Sou eu e ele. E isso é um teste para os relacionamentos na maturidade. Ou sobrevive, ou de fato, a mulher, geralmente a mulher, né, que pede, né, a mulher que entra com o pedido, pelo menos o que eu li, você é mediadora, você me diz melhor na maturidade, porque não dá conta. Se vocês não têm uma base, porque tomar café da manhã juntos, jantar juntos, são vocês os dois. Você tem assunto, né? Você tem que ter assunto. E se você não tiver assunto, tudo bem, mas desde que a presença do outro não te incomode e você não fique fantasiando em não estar mais lá. E eu acho que eu e o Pedro, a gente tem um laço muito grande. E a gente se basta. Se passar um fim de semana inteiro, eu e ele, sem ter que ver outras pessoas, sem ter que sair, a gente se basta. Passar uma semana, 2 semanas eu e ele, a gente se basta. Pode ser que a gente vá se matar. Isso parte de mim, tá? Eu sou muito mais insatisfeita do que ele. Mas eu acho que a gente conseguiu construir isso. E não é fácil. Não é fácil. E com nesse momento em que o casamento, né, assim, os filhos saem, etc., é que, assim, ó, se não tiver nada, não sobra nada. E eu acho que isso acontece também em um momento que eu penso de 2 formas. Primeiro, também não é um momento que você está com tanta energia para ficar construindo as coisas de novo, né? Você concorda? Porque eu tava falando disso com um casal hoje, mais cedo, que eu atendi, que é muito legal porque é um casal na faixa de 45, 47 anos, que estão casados há 13, então tá bem na linha da estatística, com 2 filhos e tal, e que eles vieram juntos, que é uma coisa também... Mas para se divorciar? Para se divorciar. Então, vieram juntos na verdade, para explicar que eles não estavam conseguindo se entender e que queriam entender como é que seria um divórcio. E aí a conversa foi tão bacana porque porque eles trouxeram as mesmas coisas. Eu quis... E é delicado, né? Porque você está conversando com os dois. Então você tem que perguntar uma coisa, aí um fala, daí o outro quer interromper. Então eles não estão se dando bem, né? E trouxeram as mesmas coisas, que são os problemas, de formas diferentes, mas no fim a gente conseguiu identificar quais são os pontos. E aí eu disse para eles, eu falei, gente, vocês precisam, antes de mais nada, pensar o que a gente quer fazer. Essas coisas que a gente identificou que são os pontos, os problemas, a gente tem energia, vontade de tentar mudar? E porque eu quero, não para agradar o outro, não para não sei o quê, porque assim, se eu não tiver, porque mudar essas coisas vai exigir dedicação, esforço, não vai ser fácil. Se eu não estiver afim, se eu não tiver energia, não vai funcionar. E aí eu lembrei disso quando você falou. Assim, às vezes você tá ali, os filhos saíram, estão se olhando, tá? Puta, o que tem aqui? Ai, mas não tem mais nada, mas não tô afim de construir. Eu vejo isso muito na mediação. Imagino. Muito. As pessoas não têm mais, em geral, energia. Até daria mas não quero, não tô afim, não quero. Eu não sei se às vezes o casamento já vem morrendo ao longo dos anos, mesmo com os filhos em casa, e as pessoas não se dão conta, talvez.
Porque chega um momento, sem os filhos em casa, elas não têm energia para reconstruir, para refazer, para repactuar. Elas só querem ir embora. E eu vi isso em muitos casais, até pessoas que eu conheço que nem eram clientes, assim, eu só quero sair daqui, porque não sobrou nada. A gente não sabe desde quando as coisas foram acabando, vamos dizer assim, né? Porque às vezes é um processo que a pessoa não se deu conta. Às vezes ela de estava afastamento, esperando. é um processo de afastamento. Claro. Mas é muito interessante isso, porque realmente não tem energia para reconstruir ou para repactuar, enfim. É muito E é um comum momento de isso. baixa energia, né? Isso. E como eu entendo também, quando eu encontro amigas ou conhecidas que estão num casamento que acreditam que não tem mais nada e elas não têm energia para sair. E não é nem sair e falar, eu vou me separar. E aí? Eu vou ficar sozinha, aí eu vou conhecer outra pessoa que também vai ter os mesmos problemas. Ai, sabe que isso me parte o coração quando eu escuto? Porque ela tá abrindo mão. Então, e novas, hein? Novas. Porque você não ter energia para reconstruir aquele relacionamento e sair... É uma coisa. É um novo, né? É um recomeço. E é um espaço que se abre. É. Você não tem energia para alimentar aquele relacionamento e não tem energia para sair, é um aprisionamento. E acho que isso é que dá essa sensação de coração muito. partido, né? Porque a tendência é a infelicidade. Porque os seus desejos, as suas necessidades, elas não estão sendo atendidas ali. E você vai se anulando. O filme, né? Não é Qual? Meu nome é Anitta. Não fala um pouco disso? Sim. Da mulher que chega num determinado momento ali e resolve, criou energia e saiu, mas porque tá naquele... você está num lugar onde... você não pulsa. Agora, você pode ficar um pouco, mas não para sempre, né? Interessante isso que você falou do filme, né? Porque ela estava invisível já, né? Você viu o filme, você comentou o filme, inclusive. Teve mais de 1.200 comentários. É incrível. E nesses comentários, Renata, me impressiona o número de mulheres que estão no mesmo lugar que ela. Ai, meu Deus. O quê? Você tá brincando? Leu comentário. Mas que para sair ou que vão se inspirar nela para sair? Que se inspiram nela. Então é incrível. Invisíveis. Eu vou ser muito sincera, eu gostei bastante desse filme, mas eu não me identifico com a Anitta. Eu acho que eu já fiz o meu movimento. Sim, sim. Agora, tem mulheres, impressionante os comentários, que eu queria ter a força dela, eu queria ter a energia dela, que amaram tanto esse filme porque ela é uma fonte de inspiração para essas mulheres fazerem um movimento na vida delas. Mas também muitas não vão fazer. Porque talvez também estão se vendo como invisíveis dentro do casamento. Insatisfeitas, frustradas. Porque ela estava invisível. Super. Mas ela conseguiu dar um passo. É fantasia? Não sei, eu não acredito que seja fantasia. Ela leu um artigo que procurava uma au pair para uma criança. Ela foi lá e se jogou. Agora, ela foi corajosa, fez esse movimento. Claro que tem toda a parte fantasiosa, maravilhosa no fim. A gente não sabe se isso de fato acontece. Mas a hora que você lê os comentários, é impressionante. São 80%. Eu queria ter essa força, eu queria ser Anitta, é impressionante. Porque a vida acontece, né? A questão é essa. Você está insatisfeita, você não tem energia para mudar, mas você não tem energia para sair e muitas vezes você não sabe por onde começar. Isso é muito difícil. E nem todo mundo é igual. Tem mulheres que se jogam muito mais e tem outras que vão buscar alternativas para um relacionamento que está morto, que elas não conseguem nem sair nem ficar. Sim. Elas buscam alternativas. Cláudia, pegando um gancho que você falou da crise dos 50, eu queria te perguntar, nessa crise, a sua família, e você pode falar da sua família, pais, irmãos, marido, filhos, como você quiser. Você vê hoje, que agora já passou um tempo, né? Como um elemento, com muitas aspas, disparador ou pacificador? Qual foi o papel da sua família nesse momento de crise que você teve ao redor dos 50 anos? Bom, primeiro, pais, mães, irmãos não tinham ideia do que estava acontecendo comigo. Ideia. Eu acho que eu sou muito reservada para... Tudo que eu sou expansiva e falo, enquanto eu estou processando determinadas coisas dentro de mim, como essa crise de 50, eu passei absolutamente sozinha. Oh, meu Deus. Porque eu também não estava entendendo o que estava acontecendo. E tinha muita coisa acontecendo ao meu redor. A Vitória estava naquela fase de passar na residência, casar, morar fora. Eu estava numa crise profissional tremenda, que eu também não tinha como compartilhar com as outras pessoas. Então, eu acho que eu vivi essa revolução interna,
sem entender o que estava acontecendo comigo. E sem compartilhar. Hoje eu vejo claramente que eu vivi isso sozinha e a criação do perfil foi minha grande válvula de escape. O que eu acho, de fato, depois, de alguma forma, pode ser que isso tenha servido para as minhas irmãs que estão entrando na menopausa, entendendo esse processo, que eu acho que a menopausa foi um gatilho. Entendi. Porque eu passei por essa oscilação hormonal brutal, eu tive umas TPMs que eu não tinha, eu não fazia reposição hormonal, isso foi um gatilho para passar por tudo isso e fazer esse processo interno. É difícil. Eu acho que hoje as coisas estão um pouco mais fáceis. Passaram-se 8 anos. Todo mundo fala sobre isso. Você entra em rede social, todo mundo fala sobre isso, 50 anos, e as tudo amigas, que acontece. E etc. Eu tenho muitas amigas de 50, 55 e eu tenho 45. Então eu não vivo ainda coisas que elas vivem, mas eu já tô nas conversas. Exatamente. Então, sabe, as dificuldades, o sono, o não sei o quê, o bababá, isso é mais natural nas conversas. É esperado, né, que a gente fale sobre isso. Porque nós pavimentamos o caminho para vocês. Sim, e foi nessa fase que você põe os travesseirinhos do lado, assim, antes de dormir. Total. E o que o Pedro fazia com isso? Olha, você sabe que foi super interessante? Como ele lidava com a barreira dos travesseiros? Primeiro ele olhava pra mim, ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo comigo, eu também não. Isso começou com 48 anos. Ele olhava pra mim, ele falava assim, você tem que procurar um psiquiatra que você não tá normal. Eu encarava isso como uma agressão, eu não gostava. Você não tá normal, você não tá normal, não tá legal. Você me chamando de louca até um dia, eu acho que eu tava com 48 anos, eu tava na ilha, na casa da minha tia, e minha mãe e minha tia chegaram para mim sutilmente, a gente estava dentro da piscina, era no final de tarde, com todos os dedos, porque eu sou brava. Clá, a gente quer te falar uma coisa, eu vi que elas estavam bem desconfortáveis. Eu, ai, meu Deus. Eu acho que você está entrando na menopausa, você está muito chata. Quando elas falaram isso, eu dei um... Que absurdo! Imagina, isso há 10 anos atrás. Para mim, menopausa era coisa de mulher de 70 anos. Sim. É assim, a gente fica chata, vai procurar um médico. Aí eu comentei com o Pedro, e o Pedro falou, então não é comigo? Então não é um psiquiatra, é um outro médico. Porque ele também não sabia, ninguém sabia. Meninas, faz 10 anos. Imagina o alívio dele. Falava, o alívio dele. Então não é pessoal. Aí ele contava pra todo mundo, não é pessoal, isso não é pessoal. Aí eu fui procurar, de fato, um médico e as coisas começaram a fazer mais sentido. Agora, ele te amava pra caramba, ele me ama, né? Pra caramba. Porque, meu Deus, muito assim, chata. Ele, se fosse o inverso, você já tinha mandado ele dar uma passeada, né? Como já mandei várias vezes. Várias vezes. Mas ele teve uma paciência infinita. Que legal. Como ele tem ainda, porque eu ainda tenho essas oscilações. Passada, eu também tenho, ainda. A gente é mulher. Fazendo reposição hormonal ou não. Nós somos incoerentes, paradoxais, contraditórias. Faz parte. É da essência. É da essência. E você tem, assim, a gente conversando com você, te conhecendo um pouco, você tem uma coisa bem forte, né? Espanhola, né? Porque quando falou do papel da família, né? Que você falou, minha família não tinha ideia. Eu pensei assim, tá, mas ela jamais ia pedir ajuda ou falar, não imagino você nesse papel. Agora, por outro lado, me parece você uma pessoa que acolhe demandas. Então, que vai trazendo essas demandas e tal. E essa fase que os filhos saem de casa e a gente tem o tal do ninho vazio, costuma ser também a mesma fase em que os pais estão envelhecendo. E que aí as pessoas têm que lidar com outras demandas. Então, é da geração famosa sanduíche. Os pais envelhecendo, precisando de apoio, tarará. Você teve isso na sua... Porque daí você não estava pedindo ajuda, mas você estava acolhendo demandas familiares. E se você passou por isso, e se não, no perfil, enfim, se você tem relatos disso, como é que essas demandas também crescentes e que se acumulam sobre um casal contribui ou pode ser pontos de apoio mútuo ou é mais um ponto de pressão para esse relacionamento longevo, né? Como é que você vê isso? Eu acho que são os dois. Eu acho que é um ponto de pressão e um ponto de união, porque depende das demandas, depende da família e depende como você traz essas demandas para dentro do relacionamento. E para isso, Pedro, eu sempre brinco, ele foi fantástico, porque eu tenho uma família que me demandava muito.
Isso daqui também dá outros episódios, né? Que eu fui entendendo uma constelação familiar. Eu, mais velha, de 9, eu carreguei o peso de ser mãe dos meus irmãos a vida inteira. Nossa. Isso foi delegado para mim, que eu abracei também. Eu não entendia outro papel. Isso foi se modificando quando meus pais sempre foram muito independentes, financeiramente, de saúde. Eles tinham uma dupla impenetrável, minha mãe e meu pai. O casamento de 60 anos, onde ninguém entrava. Eram os dois. E com a doença do meu pai em 2021, ele foi colocar uma prótese no joelho que acarretou uma amputação de perna, a morte dele. Foi uma coisa trágica, medonha. E aquilo para mim foi muito impactante. Imagina. Porque eu estava na linha de frente. Meus irmãos moram no mundo inteiro. Eu tenho irmão morando na Suíça, na Espanha, eu tenho uma que mora na França, outra morava em Trancoso, e eu estava aqui com 3 irmãos. Eu peguei a linha de frente dessa fase toda do meu pai. Isso foi muito complicado. Foi complicado porque tinha o meu relacionamento, tinha o Pedro, eu trazia as demandas misturando, sabe? Com a E seus filhos fora? Meus filhos já estavam fora. O Nick estava indo embora, minto. O Nick foi embora em agosto de 2021. Meu pai amputou em julho, o Nick... Aliás, foi um ano tenebroso. Você já relacionou as duas coisas? Como isso reverberou dentro de você, o seu pai e o seu filho? E meu sogro que faleceu, meu cachorro que faleceu. Foi tudo uma sequência de um mês após o outro. Faleceu meu sogro. O Nick foi embora, 10 dias depois faleceu meu sogro, 10 dias depois morreu o Floyd e 1 mês e meio depois faleceu meu pai. Nossa! Não, foi um semestre, assim como dizia a Rainha Elizabeth, anos horríveis. Agora, como meu casamento sobreviveu a isso? Porque eu sou espanhola, sangue forte, almodovariana, com aquele sangue que sabe, em ebulição constante. A gente tá vendo, né? Se vocês perceberam que ela é tudo isso, Almodóvar. Né? E o Pedro, ele é um ponto racional na minha vida. E ele me traz essa racionalidade. E eu trazia essas demandas familiares o tempo inteiro do meu pai. Aí tinha a questão da minha mãe, aí tinha a questão das minhas irmãs. Foi tudo muito Vocês perto, imaginam, né? E ele era meu ponto de apoio. E era meu norte também, porque dizendo, foi um Cláudia, ano... respira. Respira. E foi depois do falecimento do meu pai que eu aprendi a reconfigurar o meu papel nessa família. O que foi muito complexo também. Eu fui fazer uma constelação familiar e eu pensei o seguinte, eu tenho que entender agora que a minha família, eu tenho minha família, tem minha mãe que está sozinha, que agora está bem, depois de quase 5 anos, tem meus irmãos têm famílias, eu tenho meu marido, meus filhos saíram, eu tenho que voltar, minha família é ele agora, minha família é ele. Porque estava tudo muito misturado, sabe? Isso foi difícil também. E sabe quando eu me libertei de todos esses papéis familiares? Quando nasceu meu neto. Ai, que incrível. Porque a hora que nasceu o Martim, eu falei, acabou tudo, eu sou a avó do Martim, tchau. Tchau, povo. Tchau, povo. Eu não vou mais cuidar de ninguém. Eu não vou mais cuidar de ninguém. Eu estou liberada. Meu papel é esse. Ainda que seja um papel distante, eu me libertei. Aí você falou que os outros poderiam esperar, né? Provavelmente. Todo mundo espera agora. Agora todo mundo espera, porque ele é a prioridade. Ele é minha prioridade. Que barato. Ainda que ele esteja longe. E isso que você falou de você... Porque veja que interessante, né? Teve o seu momento, então um momento que ele te apoiou, e depois você reconheceu que você precisava voltar para voltar os olhos e dar importância para aquilo, porque ele também precisava. Claro. Então, é uma troca de apoio, e receber e dar, e receber e dar. E que legal ouvir você falar disso, né? É uma coisa tão sutil, é tão óbvio, mas é tão difícil de fazer. E não é tão óbvio. É difícil você ter essa compreensão. Eu acho que dentro de um relacionamento, isso que eu aprendi também com os anos, dentro de um relacionamento você tem que ter a percepção que tem determinadas coisas que não tem que ser julgadas. E eu acho que eu aprendi isso com a maturidade. É casamento, é intimidade, aqui pode tudo, pode se falar tudo. Não pode. Não pode. Você não pode depositar em cima do teu parceiro absolutamente tudo. Teus desejos, tuas ansiedades, as brigas familiares, senão você atropela. E eu era essa pessoa. Que eu vinha com toda essa carga familiar grande, despejava à noite, atropelava. E aí eu percebia que ele ia ficando acuado. E ele também não tinha um papel. Porque o papel da minha família era muito forte. E ele também ficou sem papel. E aí essa sutileza que você falou, eu fui percebendo depois. E, de verdade, a constelação familiar para mim foi o meu ponto de virada. Eu falei, opa, minha família agora é ele.
Ele é minha família. É com ele que eu vou envelhecer. Que legal. Sou eu e ele e eu. E aí veio... Minha filha foi mãe, tem o Martim, que tá longe, enfim, mas eu mudei, sabe? O meu foco. Essa é a família na maturidade, né? Essa é a família na maturidade. É a que eu fiz, a que eu consegui construir. Que legal. Talvez não seja todo mundo que consiga. Tem gente que gosta dessa mistura toda, Mas é interessante, né? que você passou por tudo isso sem romper com o Pedro. Nossa. Que é uma coisa que acontece muito, porque as pessoas não dão conta de tanta demanda, tanto questionamento, tanto hormônio mudando, e menopausa, e filho indo embora, e aí às vezes o marido meio que é varrido junto, né? Assim, tipo, a faxina é completa, né? Você passou por tantas coisas com seu pai, enfim... E o Pedro estava ali, você estava ali, quer dizer, vamos reinventar isso aqui, mesmo com tudo que está acontecendo, né? Interessante isso. Para quem estiver ouvindo, não é um mar de rosas, a gente se pega muito. Mas se ele não fosse essa pessoa forte que ele é, eu não teria me apaixonado por ele várias vezes. Mas tem uma disposição dos dois, com certeza, O tempo pra tá todo, junto, né? o tempo todo. Eu acho que E a gente se segurança, confronta muito, porque nós somos muito fortes, opiniões muito fortes, e os dois muito mandões. Então, não é esse mar de rosas, mas o legal que eu acho da maturidade é você conseguir dar um passo para trás, determinado momento, vai para trás um pouquinho, olha para a pessoa e fala assim, caramba, por que eu tô com ele há tanto tempo? Ele não mudou absolutamente nada, ele é exatamente aquela pessoa com quem eu casei. O que eu consigo mudar dentro de mim para aguentar determinadas coisas? mas só uma mulher madura consegue pensar isso. Não, com 20 anos a gente não consegue ter essa reflexão. Nem com 40. Você não consegue nem dar um passinho atrás, Não, né? Você vai pra essa frente. percepção a gente precisa ter quilometragens para conseguir ter, senão não é possível. E com 40 eu acho que também você não consegue, porque 40 está no pico, sinto te dizer, né, a curva do U lá embaixo. Né, sabe a curva do U? Será que eu Aquela, descendo, 45, 40 é aquele pico da insatisfação, da infelicidade, tem essa teoria. Depois então você vai melhorar, melhora muito. Opa! Porque você ajusta, é o velho clichê, né? Ajusta as expectativas, mas você consegue entender depois dos 50, 55 anos que a vida é isso aí. A vida é isso aí. O que você conseguiu, você conseguiu. Não que você não vá conseguir de novo. Você consegue ficar em paz com o que você conseguiu e tudo bem. Curtir aquilo que você tem. E curtir aquilo que você tem. Nossa, que legal. Dá pra fazer uma temporada. Eu acho que pra mim já chegou 10 anos mais cedo, porque eu já tô me sentindo já tá bem? assim. Que eu bom, já tô, sabe, que numa bom. coisa assim, cara, eu gosto da minha vida, do jeito que ela é, tudo bem. Tá, não quero reinventar a roda. É engraçado, eu já me sinto bom, uma mulher madura. Olha, eu posso dar uma dica de uma série que eu acabei de assistir sobre relacionamento. Dora, aliás, você devia usar nas suas mediações. Eu tô muito impactada, eu posso até chorar. Eu ainda não tive condição de fazer um post sobre ela. Tá no MUBI, é uma série espanhola que chama Os Anos Novos. Galera... Os anos novos. É família e novos. relacionamento? É o relacionamento de um casal que se conhece no Ano Novo de 2015. São 10 episódios, cada episódio é um ano novo. Você não sabe o que aconteceu ao longo daquele ano. Ai, que legal. E aí, cada episódio é de 1 hora. São os dois, são diálogos intermináveis. Outro pique, outra. Não é série americana, não doura pílula. É um relacionamento que acontece nesse relacionamento durante 10 anos. E qual é a faixa etária deles? Eles começam com 30 e terminam com 40. Não é muito maduro, mas você entende os 30, você entende os 40 no começo e no final da série. Que legal. Que série maravilhosa. Que legal. Tá no MUBI, não sei se fala no MUBI. A hora que acabou, eu fiquei assim... Impactada. Mas eu chorei tanto, legal. Porque é a vida. A vida real. A vida real. Vida real. A vida real e como você, dentro de um Que relacionamento, como você vê o teu parceiro, você se apaixona, desapaixona, o que você está disposto a entregar, o que você não está, as insatisfações. Agora, sabe o que me ocorreu? Que eu acho que tem uma diferença dos casamentos longevos, que a gente tem essas obras de tanto livro quanto série que mostram a vida real. Que há 30 anos não tinha, né? 30 anos era só filme, Hollywood. Comédia romântica. Final feliz, comédia romântica, que não é vida real. Não. E hoje a gente vê, e eu acho que isso traz muita reflexão pra gente, né? Esses filmes, essas séries que a gente vê que mostram a vida como ela é mesmo. Que mas as crises com outras fazem reflexões, parte, com outras dinâmicas. Eu acho que isso oxigena a cabeça da gente. Muito. E a gente se vê um pouco ali, ou se vê num lugar que a gente gostaria de estar, mas não teve coragem. Acho que dá um movimento, assim, gostoso na gente, né? A partir da ficção,
Mas que não é uma ficção para iludidos, vamos chamar assim, né? Não é aquela comédia romântica da Meg Ryan dos anos 90, que todo mundo queria ser Meg Ryan, né? Ganhar um anel de noivado. Eu nem sei se ela estaria casada com o Harry, a Sally hoje. Não, você sabe que Harry e Sally, agora eu vou fazer uma confissão, né? Porque Harry e Sally é o filme meu e do meu marido. Vocês eram amigos? Não, porque na verdade, quando a gente se conheceu, a primeira discussão que a gente teve foi: é possível amizade entre homem e mulher? E eu dizia que sim, e ele dizia que não, que sempre alguém queria sexo. Homem sempre fala isso, é o Harry. E a gente ficou discutindo a noite inteira se é possível ou não amizade entre homem e mulher. E amizade é incompatível com sexo? Não, então, mas aí também, né? Essa discussão a gente teve há 30 anos. Imagina. E esse filme até hoje passa. E na verdade, e agora a gente tem um outro momento do filme que a gente usa, muito engraçado, como esse filme, enfim, né? Eu não vou pra falar de mim, mas enfim, não aguentei. É que na hora que ele fala que eles estão discutindo qual que é o tipo dela, se ela é um tipo que gasta muito ou que não gasta, de alta manutenção e baixa manutenção. E ela fala: você é o pior tipo. E meu marido fala que eu sou o pior tipo, que é, acha que é de baixa manutenção, mas é de alta, que era ela. Então a gente vai mudando as falas do filme conforme a década. A Teca fala, acho que é um meme, né? Mas ela fala pra mim: você gosta de carinho, né? O carro é carinho, ou não sei o que é carinho. Ótimo. Tudo é carinho, né? Então, eu amo um carinho. Eu amo um carinho. Bom, infelizmente, nosso tempo tá acabando. A gente vai fazer só um bate-bola rapidinho pra fechar. Aí, assim, uma frase, coisa curtinha, rapidinha. Um mito sobre casamento de 20 anos que precisa morrer. Qual é o mito do casamento longevo que vocês falam, gente? Isso não é verdade. Não sei. Gente. Que você tem que estar apaixonado o tempo inteiro. Ótimo. Danada. Muito bom. Matou. O maior perigo para a rotina de um casal na maturidade? A mesmice, eu acho. Se acomodar. Se acomodar e do jeito que tá, fica. Por quê? Porque isso é lugar para grandes rompantes que vêm de algum lugar em algum momento, sabe? Então as pessoas se conformam, ficam lá achando que já está tudo resolvido, não necessariamente. Eu também acho. Uma palavra, uma expressão para definir o que é o amor dos 50 mais. Resiliência. Eu ia falar liberdade, mas pode ser as duas coisas, né? Família margarina ou família com pé na realidade? Eu posso responder? Pode, é pra você. Pé na realidade. Família margarina não existe, nunca existiu, né? A construção já foi, de propaganda da Doriana nos 70. Engraçado como isso virou uma referência, né? Família margarina, né? Totalmente. Ficou. Para fechar, um brinde ao amor longevo é um brinde a quê? Todo dia, né? A escolha, a reescolha e a olhar ao outro, né? Acho que é um pouco da concessão para o outro. Eu acho que trocar um pouco as lentes também, né? Se a gente olha sempre do mesmo jeito, vai ficar difícil um casamento longevo, né? Concordo totalmente. A gente tem que ir trocando as lentes. Ver de um outro jeito para dar uma sacudida e continuar, né? Não, tem horas que você tá com a lente preta que você quer furar o olho. E tem horas que você tá com a lente cor-de-rosa e fala assim, olha que máxima essa pessoa que eu escolhi. Muito bom. Não é? E precisa conversar, né? Precisa conversar, até para poder redescobrir quem é a pessoa que tá com você. A Teca e eu, minha esposa, estamos juntas há 22 anos. Eu tenho 45, então de 23 a 45. E eu falo para ela assim, eu amo mais a pessoa que você é hoje do que a pessoa que você era há 22 anos. Agora, se você não conversa, se você não se dispõe, se você não está ali aberta para... Você não descobre isso, né? Então, a conversa eu acho que é assim, essencial. Mas eu sou como você, eu amo muito mais hoje do que antes. Muito mais. Que maravilha, gente. Muito mais. Ele fala assim, não me ama mais. Eu falei, como não? Senão eu não estaria aqui. Fala mais e diferente. Mais e diferente. Mais e diferente. Mais e diferente. Cláudia, quero agradecer demais por você ter vindo. Foi muito legal essa conversa. Olha, dá pra gente fazer outros encontros, porque você tem muita história pra contar. Pode me chamar. E eu acho que tem as coisas... Pode me chamar. Já temos episódio 2, marcado. 3. Eu tenho que dar o retorno do post da Miriam Goldenberg. Eu só ia perguntar isso. O que vocês juntaram para fazer esse post são as respostas das pessoas. E isso veio de onde?
Na verdade, a gente tem essa collab há quase 4 anos. Esse é um post novo. A gente vai reinventando, né? As falas da Miriam. Esse a gente vai postar e aí vamos ver as respostas. É a partir do post que vai vir os comentários. Exatamente, vamos ver os comentários. Eu achei que vocês tivessem coletado antes para fazer um fechamento. Ela faz isso depois. O post vai ser o disparador. Exatamente, o gatilho para as respostas. Muito bom. É isso. Bom, aí depois obrigada. eu trago. Tô curiosa. Obrigada, Rê. Bom, Imagina. infelizmente o nosso tempo acabou. E a gente vai continuar nessa temporada falando sobre a família na maturidade, casamentos longevos. Fique com a gente, segue a gente, tem um canal no YouTube, Instagram, Facebook e baixa o aplicativo Os Nossos. Obrigada e até a próxima.